Começa agora mais um episódio aqui do Techland, o evento de tecnologia e inovação aqui do interior de São Paulo. Então, eu estou aqui com uma convidada mega especial que tem um trabalho lindo. Eu não vou nem me atrever a apresentá-la, eu vou pedir para que ela se apresente. Helena, por favor, se apresente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É uma honra. Acredito que movimentos como esse, eventos como esse, são muito importantes para que a gente possa não só se conectar com as pessoas, mas aprender coisas novas. Então, é um prazer. Eu sou Helena Levorato. Eu sou fundadora da Sociedade Brasileira de Inovação, cofundadora e CEO dentro da Sociedade Brasileira de Inovação. E a gente tem feito um trabalho muito importante hoje no Brasil, fomentando a inovação em todos os cantos do Brasil, com inúmeros eventos, encontros para a gente falar sobre tendências, falar sobre tudo que existe de novo, para a gente reunir pessoas e discutir também os cenários possíveis, as consequências de tudo, né, que a gente tem visto como uma evolução que é necessária, mas também que traz seus desafios. Então, a Sociedade Brasileira de Inovação está empenhada em trazer muita informação. A gente tem um braço de capacitação, de consultoria, e nós certificamos empresas que inovam no Brasil, realmente como um reconhecimento desse esforço de inovar, que é muito importante. E a gente sabe que não basta inovar, né? A gente tem que comunicar a nossa inovação para o mundo. Então, a certificação também é uma oportunidade das pessoas conhecerem essas empresas e entenderem que elas passaram por uma jornada de desenvolvimento, de amadurecimento, né? Até chegarem realmente num ponto que a gente pode dizer que essa empresa realmente inova, e que tem um time inovador, que tem processos inovadores, tem uma ideia que traga impacto, né, e que funcione na prática. Maravilhoso. E me fala uma coisa, me fiquei mega curioso sobre isso também. Ah, Quantas empresas hoje no Brasil já são, certificadas? Olha, hoje a gente já vai ter mais de 5.000 empresas certificadas. Hum. A Sociedade Brasileira de Inovação hoje é a maior comunidade de inovadores do país, então nós temos mais de 70.000 conexões entre profissionais, empresas, hubs, então nós estamos conectados numa grande rede. Nós somos parceiros de todo o Sistema S, Sebrae, Senac, Senai, apoiamos as iniciativas que acontecem nessas instituições. Então, sempre que tem uma oportunidade, por exemplo, de fomento para algumas empresas, a gente é aquele ponto, né, que realmente consegue levar essa informação para a comunidade e preparar essas pessoas, inclusive para, captarem recursos, aprenderem a como utilizar esses recursos públicos, incentivos fiscais. Então a gente tem esse trabalho de apoio à comunidade de inovação, porque infelizmente no Brasil a gente não tem, uma cultura que realmente, eh, aproveite desses benefícios. Então muitas empresas, por exemplo, não sabem que poderiam participar de editais, poderiam captar grandes recursos para fazerem a inovação acontecer, terem apoio inclusive dessas instituições. A gente tem uma ligação muito grande com o Finep, com o Embrapi, que são instituições de fomento. Ah, a Embrapi, inclusive, tem vários centros de tecnologia, onde eles têm ali à disposição todo um time de tecnologia para fazer aquele projeto acontecer, e muitas empresas não têm esse acesso, não sabem que existe essa possibilidade. Às vezes ele tem um mega projeto, mas ele não tem um time capacitado para colocar essa tecnologia para rodar. Então a gente faz também esse trabalho de conexão com as oportunidades. Então Maravilhoso. E antes de começar, a gente estava falando aqui sobre inovação, e a inovação nem sempre ela é só da tecnologia. E a tecnologia aqui, a gente está no Techland falando muito de inovação e tecnologia, mas conta um pouquinho para gente como que se dá o processo de inovação e como vocês ajudam as pessoas a entenderem isso. sim. Eu acho que esse é o ponto mais desafiador hoje, né, para todas as empresas que querem inovar.
Primeiro que a inovação, ela tem que ser entendida como um processo um pouco mais acessível do que parece ser, né. Então a inovação, ela começa baseada em alguns conceitos e a gente precisa entender os primeiros passos disso, antes de chegar mesmo num produto disruptivo, num serviço disruptivo, a gente tem um processo anterior que às vezes é invisível para muitas pessoas, né. Então a gente começa a falar sobre inovação desde o ponto de como a gente se comporta diante da mudança, das oportunidades, do problema. A gente tem que falar de colaboração, de time, de personalidade, de perfis diferentes para lidar com tudo isso. A inovação, eu sempre digo assim, o inovador, ele nunca tem certeza de onde ele vai chegar, né, ele tem um ponto de partida, ele tem uma ideia, e ao longo do caminho é um processo que vai amadurecendo. Então, as inovações acontecem com uma jornada de aprendizado, né, no meio do caminho muito importante. E muitas pessoas se frustram, porque aquela palavrinha, né, que a gente tenta evitar, que é o pivotar. Você já pivotou? Você já pivotou? Que é você começa com tudo acreditando naquela ideia, acreditando que a sua ideia é realmente genial, que vai servir à maioria das pessoas. E aí no processo mesmo, quando você coloca esse processo para rodar, testar, validar, você percebe que você tem que dar uns passos atrás e às vezes você tem que mudar tudo. E não é fácil lidar com isso, né, e é frustrante e a gente não está preparado para isso. Então existe um processo também de educar as pessoas para que a gente possa ter ambientes mentais e emocionais mais propícios para a inovação. Eu sou uma neurocientista, né, eu venho da área da gestão de pessoas, de capacitação de pessoas, mas eu trouxe a neurociência para dentro desses processos e a ciência das ideias para a gente entender como a gente lida com tudo isso, porque não é simples, não é fácil, é desafiador mesmo. Lidar com muitas mudanças e repentinas, muitas vezes, muda muitas vezes o cenário, a economia, muda o governo e a gente tem que lidar com muitas coisas. E tudo isso tem um impacto direto ou indireto nos nossos negócios, nas nossas ideias. E aí a gente precisa se adaptar. E hoje o processo de adaptação é realmente um processo de aprendizagem, né? A gente não nasce pronto para isso. Então hoje a palavra é a flexibilidade cognitiva, essa flexibilidade de pensar formas novas e diferentes de ver, de perceber as coisas, de agir, essa abertura a novas ideias. Então a gente sempre traz para os nossos eventos, a gente realiza inúmeros summits, congressos, e a gente sempre traz esse papo também importante sobre a inovação, que, como eu disse, pode ser um processo invisível no início para muita gente, mas preparando essas pessoas para que elas tenham mais repertório e mais condições realmente, né, e força para conseguir seguir em frente. Sensacional. A gente fala, né, a gente estava batendo papo antes sobre criatividade e inovação, que elas andam lado a lado, né, elas É, estão muito próximas uma da outra, e a criatividade e inovação, eh, dependem muito também, né, vários fatores, tem várias camadas nisso, né, sim, mas um dos fatores é o repertório, né. Se eu exato. tenho um repertório vasto, né, de N assuntos, conhecimentos, fica mais fácil de eu inovar, né. E que dica você traz para as pessoas que têm um negócio já, querem inovar, não necessariamente só com tecnologia, mas qual exercício prático, de repente, para as pessoas ampliarem um pouquinho esse olhar e essa mentalidade de inovação? Eu acho que você falou a palavra certa, que é ampliar, amplie a sua visão, explore novos mercados, novos mundos, porque quando a gente está elaborando um projeto, uma ideia, a gente pode ter a tendência a se fechar. E eu digo que quando a gente fala em repertório, a gente tem que considerar repertórios diversos, inclusive aqueles que estão totalmente fora da nossa expertise, do nosso ambiente. Então, se você está na área médica, por exemplo, você não necessariamente precisa estar envolvido só
com pessoas ou com conteúdos ou com a capacitação dentro dessa área. Você tem que realmente se interessar por muitos campos de conhecimento para você ampliar essa visão. Quanto mais você amplia, quanto mais coisas novas você explora, mais você dá condições ao teu cérebro de acessar novas informações que ela não acessaria se você não tivesse realmente ampliado, né, essas experiências. Então, eh, todo esse repertório são as informações que o nosso cérebro vai buscar quando a gente está diante de um novo desafio, de uma nova ideação. Então, se você quer realmente ter repertório, muitas possibilidades de conexões para trazer alguma ideia para o mundo, você tem que se permitir olhar para tudo que é diferente daquilo que você já conhece, né? E esse é o desafio, ouvir pessoas de contextos diferentes, de idades diferentes. Quando a gente fala no mundo corporativo de diversidade, isso não é um papinho de moda, né? Isso tem um fundamento, né? A diversidade, ela realmente traz, muito material para a gente trabalhar. Então são pessoas que provavelmente têm algumas experiências e vivências e olhares tão únicos que podem trazer uma ideia que vai mudar completamente o rumo de tudo, sabe. Então E dentro de empresas, né, já vi algumas empresas que elas são mega favoráveis, né. Fiz uma visita, né, para uma grande montadora aqui de Sorocaba, e lá eles têm, inclusive, um incentivo de premiação para as ideias que são implantadas. E todo mundo tem uma ideia lá, coloca uma ideia e é avaliado por um comitê, e as ideias que são implantadas, o funcionário ganha um incentivo disso, né. legal, Isso é interessante, é muito legal, que é as ideias das pessoas serem ouvidas, né, valorizadas. É. valorizadas, né. E daí, você acredita, Helena, que hoje, isso que a gente falou sobre ser curioso, sobre aumentar o repertório, isso é uma das habilidades que toda empresa está procurando hoje? Pra, num funcionário, num gestor, essa seria uma das? E se tiver mais, quais você diz aí pra Olha, gente. todas as empresas procuram por isso, mas nem todas as empresas estão dispostas a construir um ambiente propício para isso. Isso é muito interessante. Fala mais A sobre gente isso. percebe realmente uma demanda, então, numa avaliação, ali o gestor do RH, os recrutadores, eles vão buscar competências essenciais, como criatividade, um pensamento mais inovador. A gente consegue mapear um perfil onde a gente elabora exatamente através de relatórios como que é o padrão de pensamento dessa pessoa, o ritmo de pensar, o quanto ela está aberta para trabalhar com outras pessoas, o quanto ela é mais propensa a trabalhar bem sozinha. Isso tudo dá para mapear. Eu, inclusive, tenho inúmeras ferramentas que utilizam princípios da neurociência também para conectar essas informações. Mas aí você chega no dia a dia, na realidade, muitas vezes é uma empresa que promete um ambiente inovador, aí você vê lá um escritório Google Office, todo moderninho, com uma mesa de bilhar, e as pessoas ficam super animadas. Mas eu fiz uma consultoria numa empresa alguns meses atrás que era exatamente assim, como um Google Office, super moderno, muitas mesas de videogame, de bilhar. Só que eu percebi que todas aquelas mesas e todos aqueles aparelhos, eles estavam intocáveis. Eles não tinham um arranhãozinho, não tinha uma marca de uso, era tudo perfeito. Parecia que era muito mais um enfeite. E aí, conversando com uma equipe para entender algumas dinâmicas, a gente ia iniciar um processo ali de design thinking para um projeto de inovação. Conversei com gestores, conversei com o diretor, conversei com todos os funcionários e o maior desafio deles era justamente fazer aquilo que eles pregavam. Porque aí o funcionário falava assim para mim: "Então, aqui o horário é flexível, mas se eu chego, podia chegar, sei lá, até às 9h30, mas se eu chego às 9h30, o meu gerente me olha de cara feia. E assim, e se eu paro 5 minutos ou 10 minutos depois do almoço para jogar um bilhar, eu também vou ser avaliado no final do mês de uma maneira mais preconceituosa, porque não é bem visto quem para aqui para jogar".
Então as empresas elas tentam fazer algo diferente, trazer um ambiente para os seus funcionários, mas na prática elas têm, assim, uma imensa dificuldade em criar um ambiente propício de escuta ativa, de participação ativa das ideias. A gente tenta levar para as empresas esse conceito um pouco mais da hierarquia horizontal, para que muitas pessoas tenham oportunidade de interferir nos processos positivamente, né, com suas ideias, mas a gente ainda tem uma cultura arraigada que dificulta, né, esse processo. Então, sim, as empresas buscam isso, mas elas precisam se preparar para realmente, praticarem aquilo que elas pregam, no sentido de inserirem algumas dinâmicas importantes no dia a dia, dinâmicas de colaboração, dinâmicas de o próprio design thinking é um processo de pensar que ajuda as pessoas a trabalharem, né, idealizando e testando suas ideias e colaborando. Então eu acho que é um aprendizado ainda para muitas empresas, é um processo doloroso, porque muitas empresas elas inovam da porta para fora. Então lá fora é um produto super inovador, disruptivo, e dentro elas funcionam tradicionalmente, Tá. né. Então esse é o desafio, né, de trazer essa inovação para dentro e realmente trabalhar de uma maneira nova e diferente. Legal. E, Helena, me fala uma coisa, eh, todo mundo busca ou tem, a gente está falando de inovação e tal, uma inspiração. A inspiração, às vezes, ela vem por uma criatividade e tal. Você vem com uma palestra muito interessante aqui para o Techland. O que que te inspirou a trazer o conteúdo que você vai apresentar aqui no Techland pra gente? Eu acho que foi justamente essa observação de muitos anos, né, vivendo esses desafios e estando dentro das empresas, ouvindo as pessoas, e saber que a inovação ela realmente é mais desafiadora do que se parece, porque quando a gente fala em inovação, muitas empresas ainda querem parecer modernas e aquela empresa cool, né, que é legal, mas a gente vê que no dia a dia os desafios são imensos e eu como neurocientista, eu sinto essa necessidade de falar sobre aspectos da inovação que não são tratados no dia a dia. Então essa palestra de hoje eu falo de inovação 360. Então a gente começa a entender o processo e começa a entender que existe uma jornada anterior ao projeto disruptivo em si, e que a gente tem que considerar. Então eu falo sobre como a gente se preparar realmente para esse contexto, como a gente lida com essas mudanças e dinâmicas, né, tão aceleradas do dia a dia. Então a inspiração é justamente ajudar as pessoas a abrirem a mente e falarem: "Poxa, é verdade, não adianta eu abrir uma startup se eu não tiver realmente uma preocupação com as pessoas, né, com essa mentalidade, com esse ambiente propício", porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de pessoas, todas as pessoas têm um cérebro, por isso eu gosto de estudar, todas as pessoas têm os mesmos desafios, têm a sua jornada de aprendizagem. Então eu falo da importância da aprendizagem contínua, de a gente realmente acumular repertório, como você falou, e e é isso. Eu acho Sim, que, a inspiração é ajudar as pessoas a entenderem a inovação de uma maneira diferente, de mais abrangente, né. legal. E qual a sua visão sobre eventos como esse do Techland que está acontecendo aqui no interior de São Paulo? A gente sabe que foge um pouquinho do radar que está o É, hype, né, Rio, São Rio, Paulo, São Paulo, capitais. né, capitais. Qual é a sua visão do nosso evento com essa finalidade da tecnologia e inovação? Eu acho que é essencial. Hoje toda cidade do Brasil tem que ter ali alguma instituição, ou a prefeitura ou qualquer, reunião que possa realmente oferecer essa oportunidade das pessoas se reunirem para entender mais sobre tecnologia, sobre inovação, para aprenderem mais. É muito importante e, como você disse, a gente está perdendo, né, algumas competências, principalmente cognitivas. A gente está perdendo a capacidade, às vezes, de se conectar
verdadeiramente com as pessoas, e eventos como esse propiciam tudo isso, né. Eh, o movimento Mulheres que Inovam, por exemplo, a gente leva para o Brasil inteiro, então são pequenas e grandes cidades, e eventos como esse também tem que ganhar o país, porque eu acredito na prosperidade do nosso país por meio da inovação. Então, acreditamos nisso, por isso a gente trabalha todo dia para fomentar a inovação. A gente não pode ficar dependendo de outras pessoas para melhorar a nossa vida, nem mesmo dos governos, entra um e sai outro. É a gente que vai ter que fazer e resolver os nossos problemas, e a economia do nosso país depende da inovação. Então a gente precisa de movimentos como esse, são essenciais, tem que ter em cada canto do Brasil e com frequência. Não adianta ter um evento e todo mundo esquecer amanhã do que aconteceu, né. Então esse movimento ele tem que continuar de alguma maneira, isso tem que perpetuar e eu acho que é essencial para a gente conseguir fazer juntos um país mais forte. Legal. Só pra gente saber aonde vai chegar esse podcast, você está assistindo aí, coloca no comentário aonde você quer que tenha um Techland, e a gente vai até você. E falando em Techland e falar, desse movimento, como que vocês, na associação Sociedade Brasileira Sociedade de Brasileira de Inovação. Inovação, eh, como que vocês ajudam e como as pessoas encontram vocês? "Ah, tem Sim, uma cidade, tem uma empresa, eu queria sim, sim, participar do sim, evento". Conta pra gente onde que eles encontram vocês, como que eles fazem para fazer sim. parte. Hoje a gente tem inúmeras comunidades, né, são Uhum. comunidades online, comunidades em algumas cidades, em alguns, ambientes como esse de parques tecnológicos, onde a gente tem ali uma reunião de pessoas, onde a gente consegue alimentar a nossa comunidade, as nossas comunidades com muita informação. Mas hoje, para quem está assistindo, acho que o melhor jeito de se conectar com a gente é através do nosso site, que é sbinovação.com.br, que é sem acento nenhum, né, Inovacão, vai ficar SB Inovacão, mas se você digitar lá Sociedade Brasileira de Inovação, você vai encontrar. Ali tem os contatos e tudo mais, se você tiver interesse em fazer parte da nossa comunidade, a gente vai enviar para você o link, as informações, então E daí ele consegue encontrar qual é o sim, núcleo mais próximo dele. exato, Legal. Como exatamente. está espalhado o Brasil inteiro, Exato, sensacional, sim. maravilhoso. Helena, estamos caminhando para o final, eu ficaria horas e horas conversando com você, porque tem Obrigada. muitos assuntos em comum, a Sim, neurociência que me encanta, a educação, a aprendizagem que me encanta, a sim. inovação, mas deixa para os nossos espectadores aí um recado aí de como você enxerga o mundo daqui para frente e uma mensagem para eles. Sim. Bom, eu acredito que a gente entrou agora num campo, né, novo, que as mudanças são muito dinâmicas, tudo acontece muito rápido. Daqui a uma hora, provavelmente, tem aí uma nova IA, um novo GPT, uma nova tecnologia, e a gente não estava preparado para essa velocidade de acontecimentos, então não fique para trás, busque informação. Calma, porque esse é um período de adaptação. A gente está num momento de transição muito importante, mas a gente não vai voltar atrás. Não adianta dizer: "Ah, eu vou esperar essa onda passar". Isso não é uma onda, é um novo jeito de viver, de pensar, de trabalhar. A gente, assim como quando surgiu o smartphone, que era tudo meio complicado, grande e desajeitado, hoje ele é uma extensão do nosso corpo praticamente. A gente não vive sem o smartphone por perto. Assim é a IA, assim são as tecnologias, serão uma extensão de nós. Mas a gente não pode usar a IA e a tecnologia como uma muleta, né, para a gente se apoiar. Mas a gente precisa ter uma relação crítica com ela, a gente tem que questionar as coisas, a gente tem que editar as informações que elas geram, a gente tem que ter essa participação ativa para que a gente não perca a nossa capacidade de pensar, de explorar, de criar. Então, a dica é: utilize da melhor maneira possível todos os recursos, mas aprenda tudo a cada dia, sempre aprender. Eu acho que a aprendizagem é ao longo da vida mesmo, né, não para nunca. Não tenha medo do futuro, a gente se adapta, o nosso cérebro foi projetado para se adaptar, mas não se acomode. Acompanha e é tudo muito rápido, e quem não acompanhar, aí sim,
aí você tem que ter medo de ficar sem emprego, todo esse cenário trágico só vai ser real para aqueles que não se empenharem para realmente fazerem parte de tudo isso, porque as mudanças, elas assustam, mas elas são boas e tem muita coisa boa vindo por aí. Legal. Muito obrigado, Helena. Obrigada, Paulo, Foi obrigada a você. ótimo. Como eu falei, ficaria horas aqui Um falando com você prazer. e tal. Prazerzaço. E você que assistiu mais esse episódio, dá uma olhadinha que daqui a pouco tem mais. Legal, muito Beleza? obrigada. Acho que eu Eu que tenho que correr lá, que agradeço. agora está na minha hora. Falei, o papo é bom, a Obrigada, gente vai Paulo. vai vai embora.